Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, do módulo Processamento de Alimentos 4, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 2 e o capítulo 3. Lá no capítulo 2, nós vamos dar continuidade à fisiologia das frutas e hortaliças que nós iniciamos na nossa aula passada. E no capítulo 3, nós vamos iniciar os conteúdos sobre o processamento de frutas e hortaliças, tá? Esse conteúdo ainda será continuado na nossa próxima aula. Bom, gente, falamos na nossa aula anterior um pouquinho sobre as principais perdas, né, que são causadas ali por conta da má colheita, né, e qual a importância da gente ter o cuidado, né, evitar lá os desperdícios na colheita, evitar que as frutas e hortaliças sofram lesões ali durante essa etapa. Por quê? Sofrendo esse tipo de lesão, né, logo ali na primeira etapa de processo, que é a colheita dessa fruta, ou hortaliça, a gente chega, né, com essa matéria-prima lá na indústria com muitos problemas, né? Ela já vai estar lesionada, ela pode já estar entrando em estado de deterioração, durante o transporte ela pode ser amassada, né, como nós vimos, perfurada e tudo mais. E isso vai fazer, né, com que essa fruta seja descartada lá na frente, né? Então, isso vai causar perdas, né? Então, vou perder essas frutas, infelizmente, né? Muitas vezes nós não conseguimos aproveitar para processar, então para fazer uma geleia, algo do tipo. Se possível, né? Se a fruta estiver ainda em um bom estado, é possível aproveitá-la, né? Mas temos que ter toda aquela consciência com relação à matéria-prima, né? Então, se a matéria-prima não estiver em uma qualidade ideal, o meu produto não estará com uma qualidade ideal. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí com relação, né, às matérias-primas, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os cuidados básicos na colheita para que eu evite, né, aquelas perdas lá, para tentar reduzir aquela quantidade de perdas lá na frente, tá? Então, tudo isso vai se iniciar lá com o colhedor, né, lá no produtor rural. Então, temos, né, que ter essa conscientização aí de toda a cadeia. Porque às vezes a gente fala, temos que ter os cuidados lá na indústria com contaminação, manipulador, equipamento e tudo mais, mas a gente também tem que entender que tudo isso já é uma etapa bem avançada nesse caso, né? O processamento, né, a cadeia das frutas começa lá, né, no produtor rural. Bom, algumas dicas, né, de cuidados que são básicos na colheita e podem reduzir essas perdas são aí a utilização de sacolas na colheita, né, que possuem alças que vão facilitar o manuseio pelo funcionário. Essas sacolas, né, elas vão facilitar também o momento que o funcionário vai colocar a fruta dentro da caixa. Por quê? Se ele não utiliza uma sacola, se ele tem uma caixa ali, ele vai pegar uma quantidade de fruta e vai jogar lá dentro da caixa de longe. Porque ele não vai ficar indo e vindo toda hora, né? Tudo bem, seria o correto? Seria. Mas muitas vezes, né, a pessoa tá lá no sol, o dia inteiro trabalhando, ela vai acabar percebendo que se ela jogar determinada distância, ela acha que não vai causar nenhum tipo de problema, né, na fruta e tudo mais. Pelo menos problemas muito aparentes. Então a pessoa começa a jogar, né? E isso vai causar aqueles danos mecânicos por batida, né? Porque a fruta vai acabar batendo ali nas paredes da caixa e vai sofrer, né, aqueles amassamentos, aquelas lesões. Beleza. Se o colhedor utilizar a sacola é mais flexível, então ele vai colocando ali as frutas dentro da sacola. E quando essa sacola estiver mais cheia, ele vai lá descarregar nessa caixa, né? Então, isso vai agilizar também o processo, né? Para que ele não precise ficar indo e vindo levar na caixa, né? Ou carregar, arrastar a caixa com ele. Então, esse tipo de sacola tem, geralmente, uma abertura na parte inferior, né? E essa abertura vai facilitar
que as frutas sejam descarregadas. Então, ele não vai ter que virar a sacola assim e as frutas caírem e baterem da mesma forma, né? Porque o que a gente quer evitar nesse momento é aquele dano mecânico por batida, né? Então, temos que ter esse cuidado. Então, a utilização dessas sacolas, né, auxilia bastante aí, né? Com a utilização das sacolas, nós conseguimos reduzir esses danos mecânicos aí causados, né, por conta de batidas durante a colheita, tá? Outro cuidado importante, gente, deve-se colher o fruto com o pedúnculo, tá? Pois isso vai reduzir a chance de infecção e de causar podridão. O que que acontece? Quando o fruto é colhido e o seu pedúnculo é arrancado, né? Ali, naquela parte que o pedúnculo estava inserido na fruta, ele vai acabar saindo e expondo a fruta ao ambiente externo. Isso é um problema, porque eu vou ter ataque de micro-organismos com muita facilidade, sabemos que os micro-organismos estão em todos os lugares, nós podemos com muita facilidade ter o ataque de pragas ali nessas frutas, né? Então, o ideal é retirar o fruto com o pedúnculo e deixar, né? Porque isso vai, de uma forma, proteger o fruto, né? Vai reduzir essas chances de causar qualquer tipo de ataque, né? Por fatores externos, tá? Então, muitas vezes, claro, né? No momento que a pessoa já está colhendo, o pedúnculo acaba sendo rompido, arrancado, né? Mas o ideal é que se tenha esse cuidado, né? Se eu conseguir tirar todas as frutas com o pedúnculo, com toda certeza eu vou ter uma redução, né, bastante significativa na quantidade de perdas lá na frente. Bom, outra coisa importante, né? Ainda com a relação às caixas, né, que estávamos falando. Quando os colhedores, né, a empresa disponibiliza lá caixas de madeira para os colhedores, né, fazerem a colheita da fruta, é importante, né, é o ideal utilizar um plástico bolha para revestir essa caixa, né, para forrar ela, para que as frutas, primeiro, não entrem em contato direto com a madeira, porque a gente sabe, né, que a madeira é uma fonte muito grande de contaminação, porque nós não conseguimos realizar uma higienização ideal, né, da madeira. Então, é importante, né, que se utilize esse plástico bolha para reduzir tanto esse risco de contaminação quanto os danos mecânicos, né? Porque a madeira também é um material rígido. Se você colocar uma fruta ali, essa fruta bater, né, nas paredes, eu vou acabar causando algum tipo de dano. Então, o plástico bolha vai conseguir reduzir, né, essa chance aí de dano mecânico e também, né, de contaminações, possíveis contaminações com a fruta. Outra coisa importante, gente, nós vimos lá, na nossa aula anterior, as perdas lá causadas por queimaduras do sol. E isso é bem importante, isso ocorre muito, né? Porque as frutas, né, elas estão expostas ao sol, ali quando estão, né, em suas árvores e tudo mais, só que elas têm uma proteção, né? Então as folhas vão acabar protegendo, elas não vão ter aquela incidência de sol o dia inteiro, o tempo todo, né? Existe ali o equilíbrio entre a planta, né, e suas frutas. Beleza. A fruta foi colhida, ela não vai ter mais aquela proteção, né, contra o sol. Então, isso vai causar aquelas queimaduras, né, que causam muitos problemas também de perdas pós-colheita. Então, quando essa fruta for colhida, a gente tem que evitar essa exposição prolongada ao sol. Então, já, né, coloca após a colheita, coloca as caixas e tudo mais na sombra ou cobertas, né, para evitar aquele contato direto, né, para evitar as queimaduras na epiderme da fruta. Bom, gente, outro cuidado muito importante que a gente sempre fala, né, é a higienização. Na colheita não é diferente, tá? Então,
Todos os equipamentos que eu vou utilizar, né, que vão entrar em contato com as frutas, as caixas, né, os sacos, tudo que vai entrar em contato direto com as frutas deve ser higienizado, né? Então, eu tenho que fazer a etapa de limpeza e desinfecção, né? Para evitar contaminação, tá? Então, para evitar que aqueles micro-organismos cheguem ali naquela fruta e possam causar aí a deterioração dessas frutas. Claro, não estamos livres, né, de lesões, nem de micro-organismos a todo momento. Então, o que que a gente consegue, né, com isso? Realizando a higienização correta, nós vamos conseguir reduzir, tá? Não significa que não vai haver ali algum micro-organismo, que não vai haver algum tipo de contaminação, né? Porque a fruta, ela ainda estará, né, não vai ter passado ainda pela etapa de limpeza e tudo mais, ela estará da forma que foi colhida, né? Então, exposta ao ambiente, lá na árvore, poeira, às vezes insetos e tudo mais. Mas essa etapa de limpeza, ela vai, de desinfecção aqui dos equipamentos, vai auxiliar nessa redução de contaminação, tá? Bom, quando a gente está falando de colheita, né, o básico é evitar as lesões, né, evitar os danos, né, danos mecânicos e tudo mais, para evitar, né, o desenvolvimento aí tanto de micro-organismos quanto de fungos, né, que vão causar podridões. Né? Nós sabemos que em algumas frutas, principalmente as ácidas, né, os frutos estão mais suscetíveis ao ataque de fungos, né? Então, a gente tem que ter esse máximo cuidado, né, com relação a lesões e danos, tá? Que possam aí causar a perda dessa fruta posteriormente. Também evitar o volume excessivo, né? Nós vimos lá na aula anterior as perdas por conta do amassamento, né? Por conta da grande quantidade de fruta dentro de uma caixa de transporte, né? Então, aquelas frutas que estão lá embaixo estão carregando o peso de todas as outras que estão em cima e durante, né, transporte e armazenamento elas vão sofrer, né, essas movimentações, elas vão sofrer o peso, né, das outras frutas e as frutas que estão lá embaixo vão se tornar aí perdidas, né? Nós não vamos poder utilizar por conta, né, desse, vamos dizer, dessa falta de cuidado, né? Então, dependendo da fruta, né, a gente viu que tem algumas frutas que são mais sensíveis, então eu não posso colocar uma quantidade muito grande, né, que vai causar o amassamento das frutas que estão embaixo. Se tem uma fruta mais resistente, ok, eu consigo empilhar uma quantidade maior de frutas, né, numa mesma caixa. Agora, se eu tenho frutas, né, o morango, a amora, que são frutas muito sensíveis, né, e qualquer excesso de peso ali vai acabar amassando essa fruta. Amassei ela, eu vou possibilitar a entrada de micro-organismos, o ataque de pragas, todas as reações enzimáticas, né, serão aceleradas e a fruta, infelizmente, não estará mais própria, né, para o consumo. Infelizmente, vamos, né, ter que descartar essa fruta, né? Mais uma perda aí, né, na pós-colheita por conta da falta de cuidado. Então, principalmente, né, gente, ter cuidado, pensar até que ponto eu posso colocar frutas aqui, até que ponto, né, eu posso rearranjar essas frutas de uma forma que eu não vou causar lesões, né, em nenhuma delas.